Olá, bem-vindos à nossa conversa sobre as novidades que estão mexendo bastante com o cenário jurídico e tributário aqui no Brasil. A gente recebeu um conjunto bem interessante de fontes, né, decisões quentes dos tribunais superiores, tem novas interpretações da Receita Federal e até, olha só, ajustes em regras estaduais. A ideia aqui é destilar o que é essencial mesmo dessas decisões do STJ, do STF, decretos, soluções de consulta, normas, focando no que realmente importa para o dia a dia, sabe? E para o planejamento das empresas também. Então, vamos direto ao ponto, né? Começando com algumas decisões judiciais que, olha, realmente definem novos rumos. Parece que o STF e o STJ andaram bem ocupados ultimamente, não é? Com certeza. E algumas decisões têm um peso enorme, viu? Uma que gerou, muita discussão foi a do STF sobre os limites da coisa julgada em matéria tributária. Saiu agora no início de outubro. Ah, a famosa coisa julgada. Aquela ideia de que uma decisão judicial final definitiva não pode mais ser rediscutida, né? Mas em tributos que são pagos continuamente, isso sempre gera uma confusão danada. Como é que o STF resolveu essa questão? Tipo, uma empresa tinha uma decisão antiga a favor dela, mas aí depois o próprio STF mudou de ideia sobre aquele tributo específico. Pois é, o STF tentou colocar ordem na casa com uma tese de repercussão geral bem direta. Basicamente, eles dividiram em duas situações. Primeiro, decisões mais antigas do STF, lá de trás, sabe? Antes da sistemática da repercussão geral. Aquelas que declararam um tributo inconstitucional num caso específico, o chamado controle incidental, essas não perdem o valor automaticamente só porque o STF mudou de ideia depois. Entendi. A coisa julgada individual que foi formada naquela época, ela continua valendo mesmo para os pagamentos futuros. Ok, isso protege as decisões mais antigas. Mas e as decisões mais recentes do STF? Como ficam? Aí que muda tudo. A segunda parte da tese diz que decisões novas do STF, tomadas em controle concentrado, como numa ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI, ou num recurso extraordinário com repercussão geral, que declarem um tributo constitucional ou inconstitucional, com efeito para todo mundo, né? Essas decisões interrompem automaticamente os efeitos daquela coisa julgada individual que dizia o contrário. Interrompem automaticamente? Como assim? O que isso significa na prática? A empresa perde na hora aquele benefício que tinha na justiça? Exato, mas tem um detalhe importante aí. A interrupção vale para os fatos geradores futuros, tá? A partir da publicação da ata de julgamento dessa nova decisão do STF. E, claro, precisa respeitar as regras de anterioridade do tributo, a anual e a nonagesimal, quando for o caso. Ah, bom. Ou seja, né, as decisões centralizadas do STF ganham uma força, imensa para unificar o entendimento nacional. Elas acabam se sobrepondo a decisões individuais passadas, com um efeito quase imediato para as obrigações futuras. É um recado bem claro sobre a força vinculante das decisões de cúpula, sabe? Nossa, impactante mesmo. E falando em STF, teve outra decisão relevante sobre ICMS de combustíveis e lubrificantes, não foi? A ADI 6.250? Sim, essa mesma. Essa julgou a constitucionalidade de uma regra que veio com a Emenda Constitucional 33, lá de 2001. Essa regra diz que o ICMS sobre lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo incide uma única vez, tá? E o imposto pertence ao estado onde acontece o consumo. O argumento contra era que isso feria a imunidade tributária recíproca. Aquela ideia de que um estado ou município não pode cobrar imposto do outro, né? Isso, exatamente. A ideia de que um ente federativo não pode cobrar imposto do outro. E qual foi a visão da STF sobre isso? Então, o STF validou a regra. O argumento central foi que esse dispositivo da Constituição, o 155, parágrafo 4º, ele só define quem cobra o imposto, o sujeito ativo, que é o Estado consumidor. Isso não significa que um Estado está tributando patrimônio ou serviço de outro, entende? Certo. A ideia, segundo o tribunal, foi justamente buscar um equilíbrio maior
na distribuição/arrecadação entre os estados produtores e consumidores. Interessante que eles também afastaram aquele argumento de tratamento desigual, sabe? Lembraram que os estados produtores já recebem royalties. Ah, sim. E ainda reforçaram que não tem ICMS na extração do petróleo em si, porque ali não é uma venda, não tem transferência de propriedade. É mais um capítulo, né, nessa relação federativa super complexa que a gente tem no Brasil e na tentativa do STF de arbitrar esses conflitos. Uma delas foi sobre a tal execução invertida. O que é isso exatamente? A execução invertida acontece quando o devedor, a parte que perdeu o processo, sabe? Ela se antecipa e já deposita o valor que deve, em vez de ficar esperando a cobrança formal pelo credor. Parece uma atitude positiva, né? De boa fé? Sim, parece ótimo, na verdade. Mas qual foi o problema no caso que o STJ julgou agora em outubro? O problema foi que o devedor depositou um valor menor do que ele realmente devia. Aí a instância inferior tinha perdoado a multa e os honorários do advogado do credor, os chamados honorários de sucumbência, sabe? Justamente por causa desse pagamento voluntário, mesmo sendo parcial. Só que o STJ reverteu. Ah, então pagar só uma parte não basta para se livrar das penalidades. Não adianta ter iniciativa. Exatamente. O STJ entendeu que o pagamento tem que ser integral. Pagar menos, mesmo seja por iniciativa própria, não afasta automaticamente a multa e os honorários. O tribunal até mencionou que isso poderia ser uma tática para ganhar tempo, sabe? Entendi. A mensagem é clara. A boa-fé que você demonstra ao pagar parcialmente não é suficiente se a obrigação não for cumprida por completo. Tem que quitar tudo direitinho. Faz todo sentido. E teve outra decisão do STJ que você mencionou sobre sucessão processual. Quando uma empresa parece que fechou as portas e sumiu, o credor pode simplesmente cobrar direto dos sócios no mesmo processo? Então o STJ disse que não é tão automático assim não. Para que os sócios entrem no lugar da empresa no processo, que é o que a gente chama de sucessão processual, é preciso provar a extinção formal da empresa. Tem que ter a baixa na junta comercial, por exemplo. Certo. No caso que eles analisaram, a empresa estava inapta na Receita Federal, o que geralmente indica problema cadastral, omissão de declaração, essas coisas, e também não funcionava mais no endereço registrado. Mas o STJ considerou que só isso não prova a dissolução regular formal da empresa. E qual a diferença disso para a desconsideração da personalidade jurídica, que a gente ouve falar bastante também? Boa pergunta. É diferente. A desconsideração permite atingir o patrimônio pessoal dos sócios por dívidas da empresa, mas aí precisa provar que houve abuso ou fraude na gestão, sabe? Tipo desvio de finalidade, misturar o dinheiro da empresa com o pessoal, essas coisas. Já a sucessão processual por extinção é outra história. A empresa deixa de existir formalmente e aí os sócios ou o liquidante assumem as pendências. Sem essa prova da extinção formal, o STJ barrou a inclusão automática dos sócios no processo. É uma proteção importante, né, para o princípio da separação entre o patrimônio da empresa e o dos sócios. Entendi. Essas decisões judiciais mostram bem como os tribunais estão refinando entendimentos importantes, né? Mas vamos sair um pouquinho do judiciário e dar uma olhada no executivo e na Receita Federal. Porque aí tem uma mudança que parece que pegou muita gente de surpresa relacionada às subvenções fiscais, especialmente as de ICMS. Assim, a solução de consulta COSIT 216. Essa aí, olha, talvez seja a mudança de maior impacto prático recente para muitas empresas. Ela basicamente enterra a possibilidade de excluir os incentivos fiscais de ICMS da base de cálculo do Imposto de Renda, o IRPJ, e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a CSLL. Enterra. Como assim? Existiu uma discussão enorme sobre isso, né? Se esses benefícios que os estados dão, tipo créditos presumidos de ICMS, deveriam ou não aumentar o lucro que é tributado lá pela União. Exatamente. Tinha uma lei anterior, a Lei 12.973 de 2014, o artigo 30, que permitia essa exclusão. Desde que o benefício fosse registrado numa reserva de lucros e usado para investimento, tinha umas regras. Só que a Lei 14.789, do finalzinho de 2023, revogou esse artigo expressamente. Ponto final. Nossa. E agora, a Receita Federal, com essa solução de consulta COSIT 216,
só confirma a interpretação literal. Para fatos geradores a partir de 1º de janeiro de 2024, não existe mais base legal para excluir nenhuma subvenção governamental, não importa se é de custeio ou de investimento, da base do IRPJ e da CSL. E isso inclui, de forma explícita, os créditos presumidos de ICMS. Caramba! Isso significa que um benefício que o Estado criou para atrair empresa, para gerar emprego, agora gera um custo adicional de imposto federal? Qual o impacto disso na prática? O impacto é direto e, para muitas empresas, bem relevante. A carga tributária federal sobre quem recebe esses incentivos aumenta significativamente. Aquele benefício estadual fica, na prática, corroído pelo imposto federal que incide sobre ele. E isso afeta todos os regimes de tributação, tá? Lucro real, presumido, arbitrado. É uma mudança estrutural mesmo, que altera o cálculo de retorno de muitos projetos incentivados e, com certeza, pode influenciar futuras decisões de investimento das empresas onde se instalar. Certamente algo que os departamentos fiscais e financeiros já devem estar analisando com lupa. E falando em Receita Federal, tivemos outras consultas esclarecendo pontos mais específicos também, certo? Como ficam, por exemplo, os créditos de PIS e COFINS para quem aluga máquinas de equipamentos? ZIT 215 tratou disso. E a Receita manteve uma linha bem restritiva, viu? Disse que não dá para tomar crédito de PIS/COFINS não cumulativo sobre as peças de reposição usadas na manutenção dessas máquinas que são alugadas. A justificativa é que falta previsão legal para considerar isso como insumo da locação. Também não pode tomar crédito sobre combustíveis e lubrificantes usados nas máquinas durante a locação. Aí a Receita diz que esse gasto é do locatário, de quem alugou, e não da locadora, além de ter uma vedação expressa numa instrução normativa. E nem mesmo sobre os combustíveis usados para transportar as máquinas até o cliente, também falta previsão legal. Isso mostra a dificuldade, né, de caracterizar o que é insumo para atividades de serviço como a locação para fins de crédito. Entendi. E sobre IPI na montagem de kits? Aqueles pacotes que vêm com vários produtos diferentes dentro. A solução de consulta COSIT 99007 confirmou: juntar produtos diferentes numa mesma embalagem para vender como um kit é considerado industrialização. Pode ser classificado como montagem, se criar um produto novo, ou acondicionamento, reacondicionamento, se for só uma nova forma de apresentar. De qualquer forma, incidir IPI sobre essa operação de montar o kit. Empresas que fazem isso precisam ficar atentas e calcular o imposto. Temos também esclarecimentos sobre regimes especiais, né? Para as incorporadoras que estão no RET, o regime especial de tributação, se uma venda acaba sendo cancelada, o que acontece com o imposto? A solução de consulta COSIT 221 foi bem clara nisso. A incorporadora pode sim deduzir o valor da venda cancelada da receita que seria tributada no RET. Mas atenção, a dedução é limitada ao valor que foi efetivamente devolvido ao cliente. Tem que comprovar essa restituição, tá? Certo. E para serviços de saúde no lucro presumido? Teve uma consulta da Regional de São Paulo, a DICIT 8190. Ela trouxe alguma novidade sobre usar aquelas alíquotas reduzidas de 8% para IRPJ e 12% para CSLL? Olha, novidade não trouxe, mas ela reforçou bem as travas que existem para usar essas alíquotas menores. Para poder aplicar os 8% e 12%, a receita tem que ser de serviços hospitalares mesmo, ou daqueles serviços de auxílio diagnóstico e terapia que estão listados numa resolução específica da Anvisa. E, ponto crucial, a empresa prestadora tem que ser organizada como sociedade empresária. Não pode ser sociedade simples, por exemplo, e precisa cumprir todas as normas da Anvisa que se aplicam à atividade dela. Ah, então tem essas duas condições? Exato. Se falhar em um desses dois pontos, ou não for sociedade empresária, ou não cumprir as normas da Anvisa, aí a presunção de lucro sobe para 32% para os dois tributos. Um detalhe super importante para o planejamento tributário no setor de saúde. Entendi. São detalhes que fazem diferença. E sobre imposto de renda retido na fonte, o IRRF, tivemos duas consultas interessantes também. Uma foi sobre fundos de investimento com cotas em usufruto para não residentes, a SC 214.
como fica a tributação aí? Nesse caso, a COSIT 214, já baseada na lei mais recente sobre fundos, diz que para fins de tributação, para ver qual alíquota aplicar, quais regras de retenção seguir, o que importa é a situação fiscal de quem está recebendo os rendimentos, ou seja, o usufrutuário, mesmo que ele não seja o dono da cota, o nuproprietário e mesmo que ele more no exterior, a análise da tributação tem que seguir quem é o beneficiário efetivo da renda, entende? Entendi, faz sentido. E a outra consulta foi sobre a restituição do imposto de renda que foi pago indevidamente, sobre juros de mora em pagamentos trabalhistas atrasados. Os RRA, né? A COSIT 217. Como funciona a atualização desse valor que a pessoa tem para receber de volta? Com juros Selic, né? Isso, com o juro Selic. A COSIT 217 esclareceu qual é o marco inicial para começar a contar esse juro Selic sobre a restituição. E aí depende de como o contribuinte escolheu tributar o valor principal, os RRA lá atrás, quando recebeu. Se ele optou pelo ajuste anual, incluindo tudo na declaração anual, os juros da restituição começam a contar no primeiro dia do mês seguinte ao prazo final de entrega da declaração daquele ano. Certo. Agora, se ele optou pela tributação exclusiva na fonte, lá no recebimento, aí a contagem dos juros da restituição começa no mês seguinte àquele em que aconteceu a retenção indevida dos juros de mora. É uma tecnicalidade, né, mas importante para garantir que o cálculo da restituição seja feito corretamente. Ok, bastante coisa vinda da Receita Federal. Saindo um pouco dessa esfera puramente tributária, mas ainda no âmbito federal, a gente teve novidades sobre acordos internacionais e também sobre regimes como o drawback, além de regras para cooperativas e municípios, né? Sim, tivemos sim. O decreto 12.656, por exemplo, ele promulgou um acordo que já era antigo, de 2013, com Guernsey. Guernsey é aquela ilha no Canal da Mancha, conhecida como Centro Financeiro. Ah, sim. É um acordo para intercâmbio de informações em matéria tributária, um TIA. O objetivo é trocar informações que sejam previsivelmente relevantes para a fiscalização e para combater a evasão fiscal nos dois países. Isso segue bem a linha global de buscar mais transparência fiscal, né? Certo. E o drawback? Aquele regime que suspende impostos na importação para produzir bens que vão ser exportados. O que acontece se a mercadoria importada acaba sendo destruída antes de ser usada na produção para exportar? Perde o benefício? Olha, a solução de consulta COSIT 212 trouxe um alívio importante nesse ponto. Se a destruição da mercadoria que foi importada com drawback e suspensão seguir todos os procedimentos certinhos das normas aduaneiras, e se o resíduo que sobrar dessa destruição não tiver valor econômico, aí os tributos que estavam suspensos, imposto de importação, o IPI, PIS/COFINS de importação, eles se tornam inexigíveis. Ah, que bom. Então a empresa não precisa pagar. Mas sem ter o ônus fiscal. Um alívio para situações imprevistas que impedem a exportação que foi planejada. Ótimo. E para facilitar a vida de alguns setores, teve também a Instrução Normativa do DRAI, a número 3. O que ela muda? Essa IN, ela simplifica o processo de abrir cooperativas sociais lá nas juntas comerciais. São aquelas cooperativas focadas em inclusão social, desenvolvimento econômico local, geração de emprego e renda. Para usar esse processo simplificado, tem algumas condições. Todos os cooperados têm que ser pessoas físicas, têm que usar uns modelos padronizados de ata e estatuto que o DRAI fornece, e as assinaturas têm que ser digitais pela plataforma da junta. Entendi. Mas atenção, essa simplificação não vale para cooperativas de crédito nem para aquelas de assistência à saúde, tipo planos de saúde. É mais um incentivo para formalizar iniciativas cooperativas de base mesmo. Legal. E para os municípios que estão endividados com a Previdência? Aí tivemos a Instrução Normativa RFB 2283. Ela regulamentou um parcelamento especial para débitos de contribuições previdenciárias específicas, aquelas patronais e as retidas dos servidores, que venceram até 31 de agosto de 2025. Podem ser incluídos débitos que já estão em discussão administrativa ou judicial, ou até mesmo débitos que já estavam em outros parcelamentos,
desde que não estejam totalmente quitados. É uma medida para tentar aliviar um pouco as finanças municipais, né? Muitas frentes mesmo. E para a gente fechar, vamos dar uma olhada numa mudança bem prática que veio do estado de São Paulo sobre a emissão de notas fiscais. Exato. Saiu uma resposta à consulta tributária lá em São Paulo, baseada em alterações que vieram de normas federais do ajuste CINIEF, e ela definiu o seguinte: a partir de 3 de novembro de 2025, daqui a pouquinho, a nota fiscal de consumidor eletrônica, a NFCE modelo 65, só vai poder ser usada para operações com consumidores finais pessoas físicas identificadas pelo CPF. Só para CPF. Só para CPF. Para qualquer operação que o destinatário seja uma pessoa jurídica identificada pelo CNPJ, passa a ser obrigatória a emissão da nota fiscal eletrônica, a NFE modelo 55. Nossa, isso muda bastante a operação no varejo que vende também para outras empresas, não é? Tipo na venda de balcão. Com certeza. Acaba aquela possibilidade de emitir uma NFCE para um CNPJ numa venda rápida ali no balcão, por exemplo. E também fica claro que não dá para emitir uma NFE lá no final do dia englobando várias NFCEs que foram emitidas para CNPJs ao longo do dia. As empresas varejistas em São Paulo, que atendem outras empresas, vão precisar ajustar seus sistemas, seus processos lá na frente de caixa para conseguir emitir a NFE modelo 55 nessas situações específicas. Ufa! Realmente um panorama bem movimentado, hein? Percorremos desde decisões super importantes do STF, que redesenham o Pacto Federativo, a segurança jurídica, como essa questão da coisa julgada e do ICMS de combustíveis. Passamos por essa reviravolta na tributação dos incentivos fiscais, que é algo enorme, até chegarmos em ajustes operacionais bem práticos, como esse das notas fiscais em São Paulo, e diversas interpretações da Receita sobre créditos, regimes especiais, obrigações acessórias, muita coisa. Sem dúvida. O que fica muito evidente é a complexidade e a dinâmica constante do nosso sistema tributário e jurídico, né? As empresas precisam ter um monitoramento contínuo. Não tem jeito. A gente viu aqui como decisões federais, como essa do STF sobre a coisa julgada, ou a própria lei que acabou com o benefício das subvenções lá no IRPJ-CSL, tem efeitos em cascata. Elas impactam planejamentos e até benefícios que foram concedidos pelos estados. Verdade. E, ao mesmo tempo, a Receita Federal continua ali detalhando a aplicação das normas no dia a dia, né? Gerando tanto ônus, como no caso das subvenções, quanto, às vezes, algum alívio, como a gente viu no caso do drawback com destruição da mercadoria. É um cenário sempre em movimento. E essa questão das subvenções, especialmente dos incentivos de ICMS, nos deixa pensando, né? Com eles agora sendo tributados pelo IRPG e pela CSL lá na esfera federal, como será que os estados vão reagir a isso? Será que a gente vai ver novas formas de incentivos sendo criadas, talvez não fiscais, para tentar contornar essa tributação federal e manter a competitividade na atração de investimentos? É a grande pergunta do momento, sem dúvida. Talvez surjam incentivos focados em outras bases que não a receita bruta, ou mecanismos mais financeiros do que puramente fiscais. Quem sabe? Ou talvez a chamada guerra fiscal entre os estados simplesmente mude de configuração, mude de foco. É um cenário totalmente em aberto, que com certeza vai demandar muita atenção e análise estratégica das empresas nos próximos tempos. Fica de olho nisso. Exatamente. Um cenário para acompanhar bem de perto. E com essa reflexão sobre os próximos capítulos dessa história, a gente encerra a nossa análise de hoje.